Nicolas Ferreira concedeu uma entrevista ao Metrópole e deixou claro que ele seguiu ordens de Bolsonaro para a eleição na Câmara. Na verdade, isso diz muito sobre o nível de autonomia do grupo político que ele representa. Além disso, ele reforça o discurso de anistia e faz críticas ao STF. Mas o que está por trás dessas falas? Vamos analisar com profundidade e sem papo furado. E no final tem um ponto que pouca gente percebeu na entrevista e que pode dizer muito sobre o futuro da direita no Brasil. Então fica até o final. Olha, a minha decisão passou pela decisão do Bolsonaro. Obviamente que naturalmente eu votaria no Marcel Van Hatten por alinhamento de ideias, por ser um amigo, por ser uma pessoa que de fato luta por pautas profundas aqui na Câmara, mas por um acordo, né, do Bolsonaro feito com o Hugo Mota. Confesso que eu não sei a totalidade desse acordo, mas espero que a anistia esteja entre esse acordo. Optei por seguir a orientação do presidente Bolsonaro. Ou seja, ele preferia um candidato por alinhamento ideológico, mas abriu mão por causa de um acordo que nem ele mesmo sabe direito. Ele deixou bem claro isso no vídeo. Isso mostra o quanto essa bancada age com interesse de grupos privados, com grupos de interesse próprio. Esse é um dos principais problemas sérios de qualquer grupo político que se diga democrático. Mais ou menos importante é a anistia. Vejo que o nosso país precisa de uma pacificação, a gente precisa, de fato, inclusive, que a própria esquerda faça o que eles prometeram durante as eleições, que é pacificação, e eu não vejo isso, principalmente na figura de Lula, e muito menos na figura do Alexandre de Moraes, que tem diversos crimes já denunciados, não somente aqui no âmbito nacional. Nicolas tenta suavizar os atos de 8 de janeiro, dizendo que há inocentes presos, mas ignora o contexto maior. Aquilo foi uma clara tentativa de golpe. Se houve excessos nas prisões, a solução passa por um tratamento jurídico, por uma revisão jurídica, não um pacote de anistia política ampla para livrar bolsonaristas. Fez as prerrogativas dos deputados, nós estamos vendo hoje os tribunais retirando candidaturas, e principalmente somente de pessoas de direita. Eu jamais vou pedir cassação de nenhum deputado, seja de esquerda, seja de direita, por conta de opinião. Não existe crime de opinião aqui no nosso país. É o famoso calma lá. Nicolas, ele critica o STF por supostamente perseguir a direita, mas ignora que a justiça tem sido dura porque houve crimes reais. No caso da Zambelli, é uma deputada que saiu atrás de uma pessoa com uma arma na mão. Não é sobre esquerda ou direita, é sobre o fato ocorrido, né? Ainda mais aqueles que atentaram contra a democracia. Então, Nicolas, calma lá. Agora está completamente diferente da relação que nós tínhamos do governo Bolsonaro. O Trump e Bolsonaro têm uma relação amigável, e a gente sabe que as declarações, por exemplo, da própria Janja, né, que simplesmente, não quero repetir aqui a palavra, mas mandou F, o cara mais rico do mundo, e não somente pela riqueza dele, mas... Cara, é esse tipo de coisa que uma primeira-dama deveria ter evitado, porque a munição que ele tem, né, para atacar o governo aí. Mas pela extraordinária contribuição tecnológica que ele faz para o nosso mundo. E até pouco tempo antes do Trump ganhar as eleições, o Lula colocou ele como um nazista e agora falou que não quer briga com ninguém. Ou seja, esse tipo de relação vai... É óbvio, né, cara? Primeiro que quando ele colocou, acho que o Trump como isso, ele não era presidente do Brasil. E outra coisa, agora são nações para com nações, né? Então é o Brasil para com os Estados Unidos, não o Lula para com o Trump. Isso é importante, né? Quando ele fala ali, ele tenta julgar que o Bolsonaro tinha uma ótima relação com o Trump. Mas vamos e convenhamos, amigo. Por favor, cara. O ex-presidente Bolsonaro fala I love you pro Trump e fica aquele climão. Sabe, o que a gente quer saber se a gente, enquanto nação, vai ser respeitado. Pelo amor de Deus, né, deputado? Desgastando, obviamente, uma relação comercial, uma relação diplomática, juntamente com os Estados Unidos. Eu acho que a gente precisa retomar essa relação. Eu acho que existe um trabalho feito, né, internacionalmente com isso. O próprio Eduardo Bolsonaro tem esse trabalho, né, de trânsito com diversos parlamentares, senadores dos Estados Unidos. E espero, né, que a gente consiga futuramente, ano que vem, ter um governo melhor para poder a gente ter uma relação melhor com os Estados Unidos. E eu acredito que para a gente ser um país soberano, a gente não pode ficar dependendo de outros países. Eu quero que o Brasil seja um país soberano, que não dependa de ninguém para poder termos liberdade, para poder termos liberdade de expressão. Mas agora, obviamente...
Olha a preocupação dele, né? Para a gente ter liberdade. Quer dizer, a questão econômica é segundo plano, né? O importante é ter liberdade para ficar causando, né? Igual eles gostam, com fake news e tudo mais, né, cara? Não, isso aí sinceramente, a gente não esperava menos. Nicolas tenta romantizar a relação Bolsonaro e Trump, mas ignora que Trump é um líder nacionalista, voltado exclusivamente para os interesses norte-americanos. Se, caso o Bolsonaro volte ou outro líder, ele precisa se posicionar estrategicamente, cara, e não apenas bajular a extrema-direita americana. O que essa entrevista mostra? Um grupo político sem autonomia que defende pautas que servem para um projeto de poder e não para um desenvolvimento nacional. O Brasil precisa de lideranças que pensem no país, não em anistiar aliados ou repetir discursos importados dos norte-americanos. Mas quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que Nicolas realmente acredita no que diz ou apenas está seguindo ordem? Deixa nos comentários.